Olá, muito bom dia a todos, muito bem-vindos à Academia do Saber, às aulas de técnicas de medicina transpessoal. Hoje vamos para a aula 20, a última aula do ano letivo de 2019-2020 e vamos falar da bioquímica das emoções, ainda no contexto da aula passada, referente ao tema da psicossomática. E vamos começar esta nossa aula com uma frase para podermos refletir um pouco. A qualidade das suas emoções e da sua alimentação determinam, sem dúvida, a qualidade da sua vida, mas eu tenho a certeza que já integrou toda esta informação. Relativamente à importância da qualidade emocional em nós, as emoções têm, na verdade, uma influência bastante direta na nossa saúde física e também energética, por isso é muito importante que possamos cuidar deste estado anímico, seja ele subtil ou não, que vão interferir, no fundo, através da bioquímica, do próprio processamento emocional, naquilo que é a nossa química corporal. Então, todas as emoções negativas vão gerar aqui um conjunto de consequências que podemos chamar como uma cascata de emoções negativas, em termos do próprio conceito dos médicos neurologistas, referem como sendo moléculas da emoção que depois são despejadas de uma forma, digamos que total pelo nosso corpo e que vão afetar de facto todo o nosso sistema. E no fundo é esta forma de manifestação emocional que vamos conhecer para que possamos evitar algumas situações e termos mesmo consciência da importância das nossas emoções. Então, quando nós estamos tristes, todo o nosso corpo fica triste, porque estas moléculas da emoção vão levar a informação que temos, no fundo, através do nosso sentir, para todo o nosso corpo físico. E através da comunicação energética, no fundo, estabelece-se aqui é como se fosse uma escrita. A nossa tristeza ou o nosso sentir vai determinar, no fundo, a informação que as células, que estas moléculas das emoções vão levar até aos nossos órgãos, e essa escrita fica, no fundo, referenciada em todo este processo, desde a origem até à causa. Portanto, no fundo, todo o nosso sintoma acaba por ser, no fundo, acompanhado por estas moléculas da emoção, que vai levar a emoção, no fundo, que existe no nosso corpo emocional até ao nosso corpo físico. E agora já sabemos que também acaba por ser outra forma de haver aqui no nosso organismo uma vertente mensageira, além também dos soldadinhos que vimos na passada semana relativamente aos glóbulos brancos, pelo menos foi assim que classificámos, mas também existe aqui as tais moléculas das emoções ou mensageiras que levam o nosso conteúdo emocional até ao nosso corpo físico, e a partir daí poderá começar então o sintoma a surgir como uma mensagem de que alguma coisa não está bem relativamente à nossa emoção. E se a emoção for tristeza, é óbvio que o nosso corpo irá ficar intoxicado relativamente ao conteúdo existente nessas moléculas mensageiras ou moléculas da emoção. E a partir daqui todo o nosso corpo é como se ficasse sob a alçada desta mesma tristeza e vai-nos com certeza reduzir as nossas defesas em termos de imunidade. E a psicossomatização das doenças acaba por ser a consequência, no fundo, do circuito de todas estas células mensageiras que, quando levam muitas vezes a informação ao corpo físico, acabam por ficar mesmo lá, até que nós possamos ter tempo para escutar o que é que está a acontecer dentro de nós, está bem? Então, estas moléculas da emoção libertas vão levar a informação que nós precisamos, no fundo, de ter conscientemente para evitar alguns processos internos. Todo o nosso corpo acaba por funcionar desta forma e esta assinatura bioquímica, no fundo, acaba por ter uma determinada origem emocional, e vamos aqui só referenciar situações de rejeição ou de hostilidade que possa sentir, e aqui esta assinatura vamos referenciá-la como sendo associada a um excesso de cortisol. Os afetos estão associados à oxitocina, a felicidade à dopamina
e as sensações de bem-estar, à serotonina e também à endorfina. Então vamos conhecer um bocadinho melhor como é que é este processamento em termos da assinatura bioquímica. E vamos começar precisamente pelo cortisol. O cortisol é uma hormona produzida no córtex das glândulas suprarrenais, que, como sabe, é a glândula regente do nosso chakra da raiz, o primeiro chakra, e é lançada e transportada na corrente sanguínea com a ajuda de proteínas. Esta hormona tem muitas funções no nosso organismo e, acima de tudo, tem a ver com uma vertente anti-inflamatória. E muitas doenças, no fundo, acabam por ter a possibilidade de serem combatidas através deste processo, e aqui falamos nomeadamente da artrite reumatoide e outras situações que infelizmente podem acontecer, como o cancro, ajuda também na manutenção da própria pressão sanguínea, contribui aqui muito para o fortalecimento e para a função aqui de defesa do nosso sistema imunológico e também para outros processos inflamatórios do corpo. A quantidade de cortisol liberta no nosso organismo através das glândulas suprarrenais é regulada pela glândula hipófise, que é a glândula regente do chakra da coroa. Portanto, como vê, todo o nosso organismo acaba por estar em ação quando é preciso, todo ele está em estado de alerta. No caso do cortisol alto no sangue, pode originar sintomas como perda de massa muscular, aumento de peso, diminuição de testosterona. Relativamente ao cortisol baixo, vamos encontrar alguns sintomas mais associados a aspectos emocionais, pelo menos na sua primeira origem, depressão e algum cansaço e estado de fraqueza, e aqui poderá apenas ser verificado ao nível energético. Quando sente emoções como a raiva, o cortisol produzido pode gerar doenças cardíacas, como por exemplo o Alzheimer e também alguns problemas digestivos. Como é óbvio, nós estamos a observar esta situação a um nível energético, portanto o que queremos mesmo é acompanhar o processo do seu sintoma e fazer reverter o sintoma, indo à origem da questão emocional que possa estar no fundo a causar uma perturbação bioquímica no seu corpo. Então, como é que podemos produzir o cortisol no corpo e mantê-lo aqui bem aliado com a nossa parte emocional positiva? Em termos de alimentação, vou-lhe deixar aqui um conjunto de alimentos que pode ingerir e consumir de acordo também com a sua preferência, onde poderá encontrar o estímulo, no fundo, para, em termos físicos, haver aqui uma produção do cortisol no seu próprio organismo. A alimentação é fundamental, comer de 3 em 3 horas pode ser aqui uma referência ou não, moderar o consumo de álcool. Exercício físico vou recomendar para qualquer situação. E não se esqueça que, se eventualmente não gostar de fazer nenhum desporto especificamente, não se esqueça que tem sempre a oportunidade da caminhada, e com este clima não temos mesmo desculpa para não fazer as nossas saborosas caminhadas. Relativamente à dopamina, aqui vamos encontrar outra possibilidade também de contextualizar relativamente ao nosso sistema imunitário, e vamos aqui falar dos neurónios, as células do sistema nervoso que têm a função de conduzir toda a parte, no fundo, dos impulsos nervosos para o corpo, como se fosse uma mensageira que leva, no fundo, toda a nossa parte até mais de ação ou de motivação. Para além disso, estas células produzem substâncias químicas que vão, no fundo, ser responsáveis pelo envio das informações às outras células do corpo. Portanto, as células nervosas são aquelas que estão em constante dinâmica, no fundo, dentro de nós. Este conjunto de substâncias, no fundo, vamos aqui encontrar a dopamina, por isso eu falava há pouco também da questão da motivação, mas neste ponto aqui especificamente vai também atuar no sentido não só motivacional, mas também de ajudar aqui na capacidade do prazer, e quando a pessoa está em prazer acaba por estar muito mais concentrada e com a capacidade de fazer as coisas de uma outra forma. Portanto, uma situação no fundo vai ajudar a outra, e a dopamina é de facto considerada a hormona da motivação.
A dopamina, além de interferir também no prazer, atua na função motora do corpo e também no auxílio de memória, como também já referenciámos, e também é responsável pela execução daqueles movimentos mais voluntários e que ocorrem também de acordo com a nossa vontade, mas também relativamente à parte muscular e à capacidade de memorização, como também já referenciámos. Portanto, dopamina também uma referência a ter quanto ao nosso organismo. Quando a concentração de dopamina no organismo está muito mais relacionada com a parte do surgimento de doenças, aqui vamos ao encontro de algumas patologias, nomeadamente a doença de Parkinson, quem tem origem ligada, sobretudo, a esta carência, no fundo vai ter vai observar, digamos assim, que existe um processo de envelhecimento muito mais precoce. A carência de dopamina altera os movimentos no corpo, no fundo aquela motricidade que também falei, tornando-se, digamos que, uma manifestação um bocadinho mais descoordenada, com menos capacidade de estrutura e vai interferir também no prazer em viver dentro do seu próprio corpo, na própria dinâmica da ação. E de facto depois a parte muscular, ao ficar afetada, acaba por não dar aquele prazer em fazer as caminhadas e não dá aquele prazer em poder viver o seu corpo de uma forma mais funcional. E a questão da memória volta aqui a referenciar como sendo algo importante, e sem a nossa memória e o nosso corpo físico devidamente em ação, acabamos por sentir aqui de facto alguns sintomas do tal envelhecimento precoce. Também não queremos isso. E vamos ao encontro do nosso próximo slide e vamos perceber como é que vamos produzir a dopamina no nosso corpo. E vamos encontrar aqui também na alimentação, em muitos produtos que estão aqui mencionados e também no vosso manual vão poder encontrar muita informação também sobre esta, eu diria, esta capacidade também de poder cuidar de si através da consciência de que nós somos de facto aquilo que comemos e, portanto, sem dúvida que a alimentação é fundamental, não só para produzir dopamina, mas também para dar aqui todos os nutrientes necessários. E alguns suplementos poderão aqui também ser referenciados. A letanina é um componente encontrado no chá verde. Eu aqui coloquei o chá verde, mas muitas pessoas podem ter aqui alguma reação adversa a este chá, porque ele ajuda, no fundo, a libertar. É um depurante e, portanto, se eventualmente estão a fazer alguma medicação, não é aconselhável fazer aqui a mistura do chá verde. Portanto, neste caso, deixo aqui também a ressalva. Depois temos o L-Dopa, que é uma planta proveniente da Índia, reconhecida também pelas suas propriedades afrodisíacas e também é utilizada na medicação para o tratamento da doença de Parkinson. E depois, aqui também vou referenciar a atividade física e as caminhadas como sendo também uma prática bastante positiva para o nosso corpo. A meditação aumenta a dopamina, melhorando aquilo que no fundo é preciso estimular em termos do nosso funcionamento de memória. E aqui o foco e a concentração vão ser possíveis estimular através do processo da meditação. Eu aqui posso lhe sugerir simplesmente ler um bom livro e estar atento ao que está a ler. É uma forma de meditação. Depois, também poderá estimular muito a sua capacidade através das artes e a expressão criativa e a libertação também da sua própria criatividade. Vou-lhe deixar aqui alguns exemplos: o tricô, a costura, o desenho, fotografia, ouvir música, dançar. Dançar é uma forma muito prática de libertação emocional e de estimular a alegria. Crie objetivos, metas, atividades e projete os seus talentos. Agora vamos entrar de férias, aproveite para fazer aquelas coisas maravilhosas que tem estado a adiar e que não tem tido a oportunidade para fazer. Depois vamos aqui também encontrar a não menos conhecida serotonina.
E a serotonina é um neurotransmissor, significa que permite que possa haver aqui uma comunicação entre outras células, e aqui também falamos sem dúvida das nossas células tão importantes, as células mensageiras. Quando existe aqui uma carência de serotonina no nosso organismo, faz com que tenhamos mais sensibilidade à dor, interfere no comportamento, na atividade locomotora e também a pessoa fica muito mais reativa ou agressiva. E já vamos perceber de facto como ela tem tanta importância e influência mesmo no nosso próprio sistema emocional e energético. Quer os seres humanos como os animais podemos observar aqui alterações de comportamento. No caso humano, muitos distúrbios psíquicos são de facto relacionados com a alteração da serotonina e poderão manifestar, lá está, situações e comportamentos agressivos. Eu aqui referenciava também situações de comportamentos obsessivos, mesmo que sejam passivos numa primeira fase, acabam por trazer aqui muita zanga e agressividade, e depois também existe aqui a questão da memória, que é o déficit de atenção. Vai atuar também e tem influência na temperatura corporal. Poderá haver aqui uma tendência para a hipertermia, que é o aquecimento do corpo, ou a hipotermia, que é o arrefecimento do corpo. É como se existisse aqui oscilações do humor que também vão influenciar no fundo as oscilações da nossa própria temperatura corporal, e aqui depende muito de qual do receptor, ou seja, de qual do soldadinho que está aqui dentro vai ser estimulado, e tem aqui uma importância enorme também no fortalecimento da nossa estrutura óssea. Portanto, a serotonina aqui tem aqui um papel fundamental. Como podemos produzir serotonina? É, na verdade, o que nos interessa. Através da alimentação, vão encontrar também no vosso manual muitas possibilidades, mas lá está, as verduras, a fruta, os frutos secos, aqui referencio também as nozes como sendo um dos frutos secos mais importantes, até porque se experimentar abrir uma noz, vai perceber que o seu formato em termos de geometria parece mesmo um cérebro, então não tenha dúvida que faz muito bem ao cérebro e estimula a sua memória. Depois apanhar sol, e agora felizmente já temos um bom tempinho e a possibilidade de sair de casa em segurança, mas mais vezes, e o sol é na verdade a energia do universo em primeira mão. Depois também lhe deixo a sugestão de escutar música clássica. Tem no fundo tem a capacidade de permitir que possamos entrar aqui numa vibração energética muito mais elevada, digamos assim, faz despertar os nossos sentidos e cria, mesmo silenciosamente, boas emoções. Depois, não poderia deixar de ser atividade física, exercício físico, yoga, o que sentir, mas não se esqueça das maravilhosas caminhadas junto à praia ou mesmo na floresta, e receba mesmo este ar da natureza maravilhoso. Depois aqui vamos encontrar também a endorfina, e no seguimento então também deste componente bastante necessário para o nosso organismo, é uma substância natural que é produzida pelo nosso cérebro, a glândula hipófise, como sabe, do chakra da coroa, e a sua denominação, digamos que a sua estrutura deriva de duas palavras: endo, que significa interno, e morfina, que significa analgésico. Então, será que nós já temos dentro do nosso corpo uma substância que funciona, no fundo, como o paracetamol? E não sabemos disso? Vamos descobrir. A endorfina tem uma potente ação, uma ação analgésica, portanto vai retirar no fundo a dor, mas se calhar tira mais depressa a dor emocional do que a dor física. E provavelmente, e digo eu agora, que é uma das substâncias, na verdade, que vamos potenciar quando estamos a fazer trabalhos energéticos ou eventualmente de auto-hipnose. Mas já lá vamos. Esta
No fundo, esta substância natural do nosso organismo, ao ser liberta, vai estimular também a sensação de bem-estar. Eu bem sabia que ia primeiro atuar sobre a parte emocional, permite um conforto, melhora também o estado de humor e traz-nos aquilo que precisamos, que é a alegria. O processo de produção e libertação da endorfina pela glândula hipófise acontece depois de uma atividade física. Então, na verdade, quando permitimos que o nosso corpo esteja numa ação positiva, e aqui volto a referenciar sobretudo a parte do exercício físico e a questão das caminhadas, de poder permitir-se a sua caminhada diária, vai, na verdade, estimular todo este processo e vai permitir que haja um analgésico natural que faça curar a dor. Muitas vezes nós saímos de casa e vamos à procura de algo que nos preencha, não é? Para retirar um pensamento negativo ou porque a pessoa está preocupada e quer aliviar um pouco, mas na verdade, se caminhar, é bem verdade o seu sentir que vai, no fundo, encontrar a solução e vai aliviar o seu processo de dor, mas o que não, se calhar o que não imaginaria é que não é só estar em contacto com o mar ou com a floresta, o próprio corpo, quando está ativo, fica feliz e proporciona em nós o acalmar de todos os pensamentos ou dores emocionais. E então vamos entender este trabalho ao nível do nosso funcionamento energético, que acontece quando trabalhamos o nosso corpo através da atividade física, onde incluímos também dançar. Estudos recentes referem também que a endorfina pode ter um efeito sobre determinadas áreas cerebrais responsáveis pela produção da dor. Portanto, não estamos a falar só de uma forma energética de observação, existem estudos que já estão a ir ao encontro destas formas mais holísticas de abordagem e que nos vão permitir aqui, se calhar, assegurar muito brevemente que existem mesmo recursos que podem ser provados, quer em termos de reabilitação, quer em termos de cura, através de outras possibilidades. E aqui vou referenciar alguns tratamentos efetuados ao nível da fisioterapia, que se baseiam precisamente na libertação da endorfina. E então lá está, o movimento e a atividade física não é só uma coisa para as pessoas que trabalham a espiritualidade ou a vertente mais holística, muitas situações ao nível de atividades, digamos que menos convencionais, são trabalhadas aqui a um nível muito mais profundo, é que existe de facto o conhecimento que é possível de facto garantir a produção de tudo aquilo que precisamos no nosso organismo, fazendo um estímulo natural através do nosso próprio corpo. E indo ao encontro, então, da próxima informação, como vamos produzir endorfina no nosso organismo. Temos, lá está, não poderia deixar de ser a alimentação e os alimentos que nos trazem um miminho e que vão trazer também as boas lembranças. No fundo, a endorfina é a estimulação efetiva de tudo aquilo que nos faz bem, e então aquela comidinha boa feita pelas pessoas que gostam de nós, e quando fazemos também nós a nossa própria comidinha com muito amor, vamos estimular muito esta substância no nosso corpo, porque há uma felicidade interna escondida, mas que se manifesta de forma muito evidente. Depois, os afetos, o carinho, o beijinho, o abraço aqui, vou pedir alguma contenção, mas se nós conseguimos dar aqui as nossas aulas desta forma e é a troca energética que decorre aqui também tão sentida, é possível abraçarmos neste momento energeticamente e vamos sentir a mesma eficácia até que o podemos fazer de uma forma muito mais presencial. Mas quando nos sentimos amados e quando no fundo existe esta troca energética, seja presencial ou não, existe de facto uma corrente energética em que o afeto no fundo se estabelece como se existisse um vínculo que é trocado, é uma troca constante de energia e esta energia alimenta mesmo não sendo presencial. Está bem? E provoca alegria, provoca prazer e provoca aquele miminho interior que nos sabe tão bem.
Depois, sorrir e rir, dar boas gargalhadas, divertir-se, fazer o que gosta, de facto é um estímulo enorme para a alegria e sem alegria não temos saúde. Depois, a intimidade também é bom, podemos fazer o carinho neste momento. Pronto, vou deixar aqui esta ressalva dentro do bom senso, com a salvaguarda também, com aquilo que é a sua consciência, e estará muito bem entregue este ponto, mas vou passar para o ponto que se é que tem a ver com a natureza, o poder usufruir de todo este potencial que temos aqui e desta fonte rica em termos do verde e da natureza. Caminhar perto de uma árvore, abraçar uma árvore, penso que aí não haverá tantas implicações. A natureza tem, na verdade, pela própria cor e a cromoterapia associada, pela frequência energética, a capacidade de nos acalmar, relaxar e trazer as boas sensações. E então este estado de serenidade acalma muitas vezes a mente, que tem os seus pensamentos e as suas memórias de tristeza, e existe ali uns segundinhos em que nós estamos em contacto apenas com a natureza, com o nosso Deus interior, e existe um estado de paz que é muito melhor que qualquer medicamento. E vamos encontrar também a oxitocina, e a oxitocina também é uma substância, e vamos perceber a importância também que ela tem em nós. É considerada a hormona do amor. É uma hormona segregada pelos nossos tecidos cerebrais e sintetizada também pelo hipotálamo. O hipotálamo é uma região do cérebro que controla todas as reações biológicas, como a fome, a sede e também a temperatura do corpo, como aquelas reações muito mais ligadas aos estados de sobrevivência e aquelas emoções básicas, como o medo ou a zanga, que estão muito ligadas energeticamente àquilo que designamos como cerebelo. Mas o que nos interessa mesmo é perceber que, apesar de ser apenas uma hormona que viaja na corrente sanguínea, afeta todo o organismo. É uma das células, digamos que é uma hormona que pode conter aqui toda a mensagem mais importante que deve ser levada a todo o nosso corpo. A oxitocina atua também como um neurotransmissor, significa que a comunicação com as outras células e com as células cerebrais está a ser efetuada. E então, se calhar temos mesmo que pensar com o coração, e temos um cérebro que nos dá aqui a possibilidade de ter os pensamentos, mas se calhar se levarmos um bocadinho a energia do coração, podemos casar aqui de uma forma muito assertiva esta dinâmica emocional entre, às vezes, e aliviar o conflito que muitas vezes existe entre o coração e a razão. Mas já vamos lá. Vamos só aqui perceber também, no nosso próximo slide, como produzir oxitocina. Então vamos lá. Através de atitudes positivas, sem dúvida, meditar, desenvolver a generosidade e também a sua parte afetiva consigo e com os outros. Faça voluntariado, porque não? Dar é uma bênção. Ame e cuide mais de si, do mundo e das pequeninas coisas que pode observar com mais calma e serenidade. Esta é uma proposta que lhe deixo para os próximos dias, e pratique caminhada e dance muito em casa. Faça o seu exercício através da música e da dança e vai perceber o quanto estimula naturalmente todo este processo em termos da própria bioquímica do corpo de uma forma mais positiva. Vamos falar só aqui um pouco das emoções e também no que elas representam no seu cotidiano. De uma forma muito simples, as emoções vão interferir na qualidade do seu sono, no funcionamento dos sistemas vitais do corpo, dores e sintomas. Aqui vou aliar à temática também da psicossomática. A aparência da pele vai revelar muito a qualidade emocional que vive em si e o sistema imunológico. Voltando só ao ponto 4, nós às vezes observamos uma pessoa e dizemos assim: aquela pessoa parece que tem um ar pesado. São as más emoções que andam ali que criam a toxicidade. Então vamos começar a ter mais boa energia, uma melhor emoção em nós, para que todo o nosso sistema também possa refletir isso na nossa aparência
e também no sistema imunitário, porque se o sistema imunitário estiver, no fundo, em alta, significa que todo o nosso ser está a funcionar dentro do nosso registro de alegria, mesmo com momentos de desafio. E, continuando a proposta também do símbolo para as técnicas de medicina transpessoal, vou continuar, no fundo, a manter esta proposta, este concurso de podermos fazer uma mandala. Apesar de hoje ser a nossa última aula, este concurso vai continuar até ao dia 12. Poderá deixar a sua mandala por debaixo deste vídeo ou enviar-me para o e-mail das técnicas de medicina transpessoal que passa em rodapé e que também depois eu vou já a seguir referenciar, mas se sentir o apelo, pode enviar que eu publicarei e a mandala mais votada será então a mandala que será escolhida. Portanto, é o público que irá escolher a mandala que servirá de símbolo para a disciplina de técnicas de medicina transpessoal. Não sou eu que vou eleger a mandala. De qualquer forma, chegou esta mandala, que é da Dona Lourdes Coelho. É uma mandala muito colorida, que no fundo acaba por ser um jardim colorido, quase que um chakra com muitos chakras lá dentro. Cada um poderá dar a interpretação que sentir, mas dê também a interpretação à sua própria mandala, que ela possa representar aquilo que lhe vai na alma e no coração. E se sentir o apelo, lá está, pode partilhar connosco e dando autorização para o devido efeito, mas se colocar no vídeo será também com esse pressuposto. Mas se não sentir apelo em participar no nosso concurso, faça uma mandala para si e decore a sua casa com as cores da sua alma. Penso que é uma boa proposta para estas férias. E só para referenciar mais uma vez, cada mandala mais votada será o símbolo das técnicas de medicina transpessoal. O concurso vai estar em vigor até ao dia 12 de junho. Pode colocar a foto, se pretender concorrer, por debaixo do vídeo da nossa aula, quer do nível 1, quer do nível 2, referente às aulas 19 ou 20, ou enviar para o nosso e-mail tmtranspessoal@gmail.com. Os meus alunos, como têm acesso também ao blog e a outros e-mails, poderão enviar por essa via, mas assim, já que este concurso é aberto a todos, aqui fica também esta possibilidade. E como hoje é a última aula, gostaria de vos deixar para como gratidão também por todos estes momentos que vivemos, agora de uma forma diferente, mas longe da vista, não é longe do coração, de forma nenhuma. Gostaria também de agradecer à Academia do Saber por ter dado esta oportunidade de estarmos juntos de outra forma, de podermos estar aqui a partilhar também o que gostamos de fazer. E vou deixar uma frase que se calhar é mais do mesmo do que costumo ouvir de mim, mas pratique o amor e a gratidão na sua vida. É a forma mais simples de alegria. Desejo que tenha umas excelentes férias, com muitas caminhadas, muitas boas hormonas em si e que não se esqueça de ser feliz. Até breve.